A Argentina se encontra em um momento crítico, navegando por uma profunda crise econômica e política. Por anos, a nação esteve presa em um ciclo de inflação, dívida e instabilidade. A eleição do presidente Javier Milei no final de 2023 sinalizou um afastamento radical das políticas anteriores, prometendo uma abordagem de terapia de choque para estabilizar a economia. Seu governo embarcou em um caminho de profundas medidas de austeridade. O cerne deste plano envolve cortes drásticos nos gastos públicos, a desregulamentação de vastos setores da economia e um esforço agressivo para reduzir o tamanho do Estado, tudo na tentativa de conter a inflação galopante e restaurar o equilíbrio fiscal. Os resultados iniciais dessas medidas foram, uma mistura de dor e progresso. Por um lado, o governo conseguiu transformar um significativo déficit fiscal em superávit em 2024, um feito que ajudou a reduzir a taxa de inflação anual de quase 300% para abaixo de 40% até este mês, outubro de 2025. Essa conquista foi vista por muitos como uma pílula necessária, embora amarga, para evitar um colapso econômico completo em hiperinflação. A administração argumenta que essas decisões difíceis estão preparando o terreno para um crescimento sustentável, projetando uma recuperação para a economia com um aumento de 5,5% do PIB esperado para este ano. No entanto, o custo humano deste ajuste econômico tem sido imenso. Para atingir suas metas fiscais, o governo demitiu dezenas de milhares de funcionários do setor público, criando incerteza e dificuldades generalizadas para muitas famílias. Essas demissões em massa, combinadas com a forte redução dos subsídios governamentais para serviços essenciais como transporte e energia, espremeram os orçamentos domésticos ao seu limite. A promessa de prosperidade futura parece distante para aqueles que lutam para pagar as necessidades básicas hoje, já que o impacto imediato tem sido uma severa contração econômica e um aumento nos níveis de pobreza em todo o país. Complicando ainda mais a agenda do presidente está a significativa resistência política que ele enfrenta. Apesar de seu mandato eleitoral, o partido de Milei não tem maioria no Congresso, tornando incrivelmente difícil aprovar seus ambiciosos pacotes de reformas. Esse impasse legislativo levou a um constante estado de negociação e confronto com os partidos de oposição, que argumentam que as medidas de austeridade são muito duras e sobrecarregam injustamente os segmentos mais vulneráveis da população. A fragilidade política foi claramente destacada por uma significativa derrota eleitoral para o governo na importante província de Buenos Aires no mês passado, em setembro de 2025, um resultado que abalou os mercados e sinalizou um crescente descontentamento público. O caminho da Argentina para a recuperação econômica depende fortemente do apoio externo, particularmente do Fundo Monetário Internacional. O país detém o título pouco invejável de ser o maior devedor do FMI, com um empréstimo pendente de cerca de 43 bilhões de dólares. Essa dependência profunda significa que qualquer plano econômico deve receber a bênção do fundo. Em abril deste ano, o FMI demonstrou seu apoio contínuo ao aprovar seu 23º pacote de assistência para a Argentina, uma injeção substancial de 20 bilhões de dólares. Essa tábua de salvação foi crucial para estabilizar as finanças precárias do país e fornecer um amortecedor temporário contra uma crise cambial em grande escala, dando ao governo um fôlego muito necessário. Além do FMI, os Estados Unidos também intervieram com um significativo apoio financeiro. O governo dos Estados Unidos anunciou seu próprio pacote de apoio de 20 bilhões de dólares, que notavelmente incluiu uma linha de swap de moeda. Esse mecanismo é projetado para reforçar as reservas cambiais esgotadas da Argentina e ajudar o Banco Central a defender o valor do peso. O apoio de Washington, defendido por aliados do presidente Milei, como o ex-presidente Donald Trump, ressalta a importância geopolítica da estabilidade da Argentina. No entanto,
Essa ajuda vem com condições, pois Trump afirmou publicamente que o apoio futuro poderia depender da capacidade do governo de garantir resultados favoráveis nas cruciais eleições legislativas de hoje. A imagem reformista do governo, no entanto, foi severamente manchada por um recente escândalo de corrupção, que abalou o cerne da administração. Alegações surgiram envolvendo a própria irmã do presidente Milley, Karina Milley, que é acusada de participar de um esquema de suborno envolvendo criptomoedas e pagamentos ilícitos. Este escândalo eclodiu no pior momento possível, corroendo a própria confiança que o governo tem tentado construir com investidores internacionais e o público argentino. As acusações forneceram ampla munição para a oposição e lançaram uma sombra escura sobre a cruzada anti-establishment do presidente. Essa combinação de fraqueza política e escândalo criou um ambiente volátil. A derrota nas eleições provinciais de Buenos Aires, juntamente com as alegações de corrupção, desencadeou uma nova onda de ansiedade no mercado. Investidores que haviam cautelosamente começado a acreditar no plano de Milley começaram a retirar seu dinheiro do país, levando a uma nova corrida pelo dólar americano e exercendo intensa pressão sobre o peso argentino. Essa fragilidade demonstra o quão rapidamente o sentimento do mercado pode se voltar contra a Argentina, destacando o imenso desafio que o governo enfrenta para manter a credibilidade tanto em casa quanto no exterior, enquanto navega por uma paisagem política traiçoeira. Para o argentino médio, a crise econômica não é um conceito abstrato, mas uma luta diária pela sobrevivência. Uma das características mais persistentes dessa luta é a relação disfuncional do país com sua própria moeda. Décadas de repetidos colapsos econômicos corroeram completamente a confiança pública no peso. Como resultado, os argentinos instintivamente recorrem ao dólar americano como um porto seguro para suas economias e uma medida confiável de valor. Essa realidade criou um sistema de dupla moeda, onde o dólar dita o preço real de tudo, desde imóveis a eletrônicos, mesmo que as transações sejam oficialmente realizadas em pesos. Essa profunda dependência do dólar cria um ciclo vicioso que perpetua a instabilidade. Sempre que a incerteza política ou econômica aumenta, como tem acontecido recentemente, os argentinos correm para trocar seus pesos por dólares para proteger suas economias da desvalorização. Esse êxodo em massa do peso faz com que seu valor despenque, o que, por sua vez, alimenta a inflação, pois o custo de bens e serviços importados dispara. Durante sua campanha, o presidente Milley lançou a ideia radical de dolarizar a economia completamente, adotar o dólar americano como moeda oficial para quebrar esse ciclo. Embora o plano tenha sido arquivado, o debate destaca a busca desesperada por uma solução para os problemas monetários crônicos do país. As consequências dessa instabilidade cambial são sentidas em todos os cantos da vida diária. O custo de vida continua a subir, mesmo com a desaceleração da taxa de inflação. No mês passado, dados oficiais mostraram outro aumento nos preços de produtos básicos, incluindo carne, pão e produtos de higiene pessoal. Para muitas famílias, fazer compras se tornou um exercício doloroso de calcular o que elas não podem mais pagar. Os constantes aumentos de preços significam que salários e economias perdem seu valor quase da noite para o dia, tornando impossível para as pessoas planejarem o futuro ou até mesmo se sentirem seguras no presente. Essa precariedade econômica é agravada por uma crescente sensação de insegurança. À medida que a pobreza e o desemprego aumentam, também aumentam as taxas de criminalidade nas grandes cidades. As pessoas se sentem menos seguras em seus próprios bairros, adicionando outra camada de estresse às suas vidas já difíceis. A combinação de dificuldades financeiras e crescente insegurança cria uma atmosfera generalizada de ansiedade e desespero. As medidas de austeridade do governo, embora destinadas a resolver problemas macroeconômicos, por enquanto, aprofundaram as lutas diárias de uma população
que há muito tempo está no limite, esperando pacientemente que a recuperação prometida se materialize. Hoje, 26 de outubro de 2025, marca um momento decisivo para a Argentina. O país realiza eleições legislativas de meio de mandato que são amplamente vistas como um referendo sobre o governo do presidente Milei e suas dolorosas reformas econômicas. O resultado desta votação determinará o cenário político para os próximos 2 anos e poderá acelerar ou descarrilar a agenda do presidente. Se a coalizão de Milei conseguir expandir sua presença no Congresso, ganhará o capital político necessário para aprovar as reformas estruturais restantes que considera essenciais para a recuperação de longo prazo, potencialmente solidificando sua abordagem de terapia de choque como o caminho definitivo a seguir. Por outro lado, um desempenho ruim para o governo seria interpretado como uma poderosa rejeição pública de suas políticas de austeridade. Uma oposição fortalecida provavelmente bloquearia novos cortes e reformas, levando a uma maior polarização política e um possível impasse. Tal cenário quase certamente assustaria credores internacionais como o FMI e investidores privados, que estão observando de perto essas eleições em busca de sinais de sustentabilidade política. A perda de confiança poderia desencadear outra crise cambial e desfazer o frágil progresso feito no controle da inflação, mergulhando o país de volta ao caos, do qual tem tentado tanto escapar. Em última análise, o futuro da Argentina depende da delicada interação de 3 fatores-chave: a sustentabilidade de suas reformas, a restauração da confiança e a conquista da estabilidade política. O apoio internacional do FMI e dos ILBVI fornece uma salvação temporária, mas não pode resolver os problemas estruturais profundamente enraizados do país. A recuperação duradoura requer uma mudança fundamental que convença tanto os argentinos quanto o mundo de que o país está em um curso estável e previsível. Isso significa construir confiança não apenas no plano econômico do governo, mas também na integridade de suas instituições. O caminho à frente é repleto de incertezas. A dor do ajuste econômico finalmente dará lugar ao crescimento e à estabilidade prometidos? Ou a divisão política e o descontentamento público deterão as reformas? Os resultados das eleições de hoje fornecerão a primeira resposta clara. Para uma nação cansada de crises intermináveis, a esperança é que este momento represente um verdadeiro ponto de virada para um futuro mais próspero e estável. O desafio para qualquer governo, no entanto, será provar que os sacrifícios feitos hoje realmente levarão a um amanhã melhor.